Manuel Bandeira, o poeta em Botafogo. Conheci pessoalmente Manuel Bandeira por volta de 1960, quando eu tinha 20 anos e ele andava pela casa dos 74, através da escritora Marli de Oliveira, que veio a ser mais tarde minha primeira mulher. Tivemos um convívio inesquecível, até a morte do poeta em 1968, quando já me encontrava em meu primeiro posto diplomático em Buenos Aires. Essa convivência se estreitou, sobretudo a partir de meu casamento, em janeiro de 64, do qual ele foi um dos padrinhos, ao lado da amiga querida e sempre lembrada Clarice Lispector. Nessa época, Bandeira nos dava com frequência a alegria de sua presença em casa, no 12º andar da Praia de Botafogo 114, onde nossa cozinheira Isabel, de cuja simpatia e perícia culinária ele era admirador, confesso, preparava-lhe uns poucos pratos de sua especial predileção. Marli continuava publicando seus livros de poesia, saudados com crescente entusiasmo pela numerosa e exigente crítica da época e pelos colegas de ofício, enquanto eu, concluído o curso de Direito, me aventurava pelos caminhos da diplomacia, onde me encontro até hoje. Além disso, e talvez para não perder o contato com o teatro amador, que por 7 anos eu havia frequentado como ator e diretor, seguia com minhas leituras de poemas, muitas vezes em voz alta, diante de um gravador de rolo, hoje peça rara de museu. Uma noite, creio que em meados de 67, após um dos jantares íntimos em casa, Manuel Bandeira me disse que gostaria também de gravar uns poemas seus, argumentando que os lia muito bem. Apanhei logo um livro da estante, fechei as janelas, liguei o gravador e o poeta começou a ler os poemas que ele mesmo escolhia. Às vezes, tropeçava em alguma passagem e me pedia para interromper, voltar atrás e reiniciar a gravação. E eu bobamente obedecia. Felizmente, ainda cheguei a conservar um delicioso comentário seu numa pequena pausa entre 2 poemas. Outras vezes, a buzina de um carro lá embaixo, na rua, atravessava as paredes e janelas de nosso estúdio improvisado e se misturava à voz do poeta declamador. Em fins de abril de 1968, fui removido para Buenos Aires, aflito com a saúde do poeta, que se havia deteriorado bastante. Nos últimos meses, ele já combalido, chegamos a buscá-lo em Copacabana para um passeio de carro ao lado de sua companheira Lourdes, a qual dedicou um dos seus últimos poemas, datado de 8 de maio daquele mesmo ano. Poucos meses depois, Marli e eu prestávamos, no Centro de Estudos Brasileiros em Buenos Aires, ao lado de Maria Julieta Drummond, filha dileta de Carlos, uma homenagem póstuma ao amigo querido e poeta maravilhoso, que no dia 13 de outubro começara a dormir profundamente ao lado do avô, da avó, de Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa. Os anos se passaram. Minhas mudanças de país se multiplicaram. Genebra, Brasília, Washington, Brasília, Barcelona, Brasília, Rabat. No início de 2003, visitando o diretor da rádio e televisão marroquina, ocorreu-me consultá-lo sobre a remota possibilidade técnica de escutar uma vez mais, e após 36 anos, aquele rolo de fita gravada numa noite longínqua na cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 114. Incrédulo, mas excitado, acompanhei o técnico até os estúdios da emissora e, de repente, não mais que de repente, numa emoção solitária e incontida, começo a ouvir aquela voz anasalada e tão familiar do poeta querido, lendo como se estivesse ali, ao meu lado, 27 maravilhosos poemas de sua autoria. E de vez em quando, o ruído de uma buzina cortava o silêncio como um túnel. Concebi este projeto de edição de um CD como mais uma homenagem ao poeta Manuel Bandeira do Brasil, na expressão de Drummond. Trata-se naturalmente de um documento histórico, único e de imenso valor para os amantes da poesia e para a própria memória cultural do Brasil. Meu poeta, para participar desta homenagem, resolvi convidar também o seu amigo, admirador e vizinho aí no céu, Camargo Guarnieri, que musicou tantos de seus poemas. Aqui estão várias peças dele para piano,
todas lindas, algumas inéditas, na interpretação perfeita dessa grande dama do piano brasileiro, tão admirada pelo próprio compositor Belkis Carneiro de Mendonça. E além disso, Manuel, resolvi acrescentar à sua leitura a minha leitura de outros tantos poemas seus, tudo em seu louvor. Como você se lembra, eu também sempre gostei de dizer poemas, sobretudo os seus.